Fala galera, tô na área de novo, espero que vocês estejam bem. Como vocês viram, a proposta de aula de hoje é sobre circuitos elétricos. Basicamente, nós vamos ficar presos ali aos circuitos elétricos simples, porém, analisando o circuito elétrico simples, nos dá condições de futuramente analisar circuitos mais complexos. Então vamos dar uma olhadinha no que eu preparei para nós hoje. Galera, eu resolvi dividir essa aula, tá, em 6 partes, onde primeiramente a gente vai começar com simbologia, o que é o circuito elétrico, elementos que formam o circuito elétrico simples, composição dos elementos que formam o circuito elétrico simples, circuitos reais e a representação esquemática e aplicação para o caso de uma lanterna. Cada caso desses aqui eu vou discutir detalhadamente conforme a aula for andando, tá? E nas questões de simbologia, eu vou só mostrar alguns elementos que podem compor um circuito, porém quem vai explicar detalhadamente eu acho que é o professor Henrique mais outros professores, tá? Então vamos dar início na aula. Galera, quando nós olhamos para um circuito, é importante a gente saber qual é a função e a representação de cada elemento que compõe esse circuito, beleza? Os circuitos elétricos, eles podem ser apresentados para nós de duas formas, uma representação real e uma representação esquemática. E dentro dessas duas representações é muito importante que a gente saiba identificar o que seria cada elemento, o que é um capacitor, o que é um resistor, o que é um voltímetro, o que é um amperímetro. Então, para isso, eu vou mostrar alguns elementos, mas eu não vou me aprofundar muito neles. Eu só quero que a gente parta do ponto que quando eu olhar um circuito, isso é um capacitor, isso é um resistor, isso é um amperímetro, isso é um voltímetro, e assim por diante. Mais adiante a gente vai ver por que é necessário ter duas representações, uma representação real e uma representação esquemática. A ideia aqui é a seguinte, gurizada, eu vou mostrar para vocês alguns elementos que eu posso encontrar dentro de um circuito, seja numa representação real ou numa representação esquemática, tá? Então, para isso eu trouxe algumas figuras e alguns desenhos. Então, quando eu olho para um circuito, os elementos que podem aparecer, e certamente vai aparecer, vai ser o fio condutor, resistor, pilha, lâmpada, geradores. Aqui também eu trouxe mais alguns interruptores. Aqui, pessoal, no interruptor ali, ó, a gente tem o sisteminha fechado ali, né? A linha contínua. E depois a gente tem uma descontinuidade ali. Aquela descontinuidade significa que o meu circuito está aberto, tá? Depois a gente pode encontrar os motores, amperímetro, voltímetro, campainha, e todos esses elementos, aquela parte ali onde está a simbologia é como eu vou encontrar se eu olhar uma representação esquemática. E ali seria o material real dentro do circuito, beleza? Agora que a gente já sabe mais ou menos o que eu posso encontrar num circuito, vamos de fato entender como funciona um circuito elétrico. Nós podemos definir como circuito elétrico o local onde vai ocorrer a circulação de energia elétrica para uma determinada finalidade. Aqui nós vamos apresentar algumas dessas finalidades. Galera, é importante lembrar novamente, tá, que existe uma variedade gigantesca de circuitos elétricos e nós vamos ficar limitados a estudar o circuito elétrico simples, tá? Aqui eu trouxe duas representações um pouquinho diferente da representação esquemática, né? Na verdade, eu resolvi colocar os elementos reais que poderiam compor um circuito para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. Vamos começar fazendo uma análise no circuito onde a gente tem a lâmpada, tá? Então, esse circuito ele está sendo formado pela lâmpada, por fios condutores, uma pilha e um interruptor. E a situação inicial é a seguinte, o circuito inicialmente ele está aberto porque a lâmpada está apagada, ou seja, ele estaria assim, e a partir do momento que eu pego e aperto o interruptor, o circuito é fechado, a lâmpada vai acender e vai passar a iluminar o ambiente. Agora vamos pegar e vamos olhar para o segundo circuito, tá? Onde eu tenho ali o motor com a hélice. Então vai funcionar o seguinte, ele é formado por um interruptor, tem uma pilha, tem fios condutores e o motorzinho ali. Inicialmente esse circuito ele está aberto, né? E a partir do momento que eu pressionar o botão, fecha o circuito e aquele motor ele tem que funcionar. Então seria mais ou menos assim, ó. Pressionei ali o botão, a hélice, o circuito ele é fechado e a hélice começa a funcionar. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é entender como que é formado esses processos, por que essas coisas acontecem, por que o circuito de fato ele funciona. Então, para isso, a gente agora vai estudar um pouquinho o circuito elétrico simples, porque esses circuitos elétricos que eu apresentei para vocês, eles não são simples porque eles têm 4 elementos, e o circuito elétrico simples ele é composto por 3 elementos. Entende-se por circuito elétrico simples aquele que for formado por fonte ou gerador, fio, condutor e receptor.
E quando esses três elementos estão conectados, nós dizemos que o circuito ele está fechado e dessa forma vai ocorrer a circulação de energia elétrica. Professor, entendi tudo até agora, mas e a energia elétrica? O que ela é de fato? A energia elétrica ela vai ser obtida através da movimentação das cargas elétricas, mais especificamente as que tiverem na última camada de valência. Professor, não entendi o que é a camada de valência. Seguinte, eu fiz uma aula sobre condutores e isolantes e lá eu detalhei muito bem isso, o que vem a ser essa última camada de valência. Sugiro fortemente que quem já assistiu, se está com dúvida, volte a assistir a aula e quem não assistiu e vem direto para cá, que volte lá e assista essa aula antes. Aí tu vai entender o que é a camada de valência ou elétrons livres. Agora que nós já sabemos o que é um circuito elétrico simples e energia elétrica, vamos entender como funciona cada um desses elementos que compõem esse circuito elétrico simples. Então aqui de fato eu tenho meu circuito elétrico simples e ele tem que ser composto por três elementos, que vai ser aqui o meu gerador, o meu fio condutor e o meu receptor, que nesse caso aqui vai ser uma lâmpada. Agora vamos verificar o que cada um desses elementos do circuito elétrico simples faz. Então vamos começar ali pelo gerador ou fonte. O gerador vai ser o dispositivo utilizado para fazer a conversão de energia, ou seja, da energia mecânica, energia química ou qualquer outra forma de energia em energia elétrica. Então esse elemento ele vai converter outras formas de energia em energia elétrica e essa energia vai ser utilizada no circuito elétrico. Ou melhor, ao invés de dizer que ela vai ser utilizada, ela vai ser fornecida ao circuito elétrico. Acho que assim fica melhor. Professor, poderia dar um exemplo de um gerador ou de uma fonte? É óbvio que sim. A pilha, por exemplo, essas comuns que a gente utiliza em relógios, controles remotos, brinquedos e etc., ela vai converter a energia química armazenada no seu interior em energia elétrica. Agora vamos falar um pouquinho dos fios condutores. Os fios condutores vão ser o meio por onde a energia elétrica vai fazer o seu deslocamento. Imagina que o fio condutor é como se fosse uma estrada ou um trilho de trem que vai servir como via de acesso para conduzir a energia elétrica do gerador até o receptor. Na real, fisicamente falando, a energia é conduzida pela corrente elétrica, que nada mais é que o movimento ordenado das cargas elétricas. A corrente elétrica ela vai ser estudada mais adiante, mas nesse ponto aqui da aula eu não podia deixar de tocar levemente nesse assunto. Agora, gurizada, vamos falar um pouquinho do receptor. O que esse elemento faz? O receptor, no caso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a energia elétrica recebida e vai converter em outras formas de energia. Professor, o senhor poderia citar um exemplo? Sim, com certeza. Por exemplo, se o meu receptor for um elemento resistivo, ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica. E um claro exemplo disso é algo que a gente tem em casa que se chama chuveiro elétrico. Agora vamos supor o seguinte, que o meu receptor é um motor elétrico desses carrinhos de brinquedo. O que ele vai fazer? Ele vai converter a energia elétrica em energia mecânica, dando movimento ao carrinho. Em outras palavras, para ser mais específico, a energia elétrica ela foi convertida em energia cinética, pois o carrinho se movimentou, né? Outro exemplo de receptor, o liquidificador ou a batedeira, eles vão converter a energia elétrica em energia mecânica de rotação. Agora há pouco foi citado o chuveiro elétrico e um fato importante sobre o chuveiro elétrico é o elemento resistor que o constitui. Geralmente em nossas casas, quando queima a resistência do chuveiro elétrico, nós falamos tipo, bah, preciso trocar a resistência do chuveiro. Mas nessa situação, na verdade, o que queima é o resistor, porque a resistência ela é uma característica associada ao resistor. Então, o que precisa ser trocado, na verdade, é o resistor e não a resistência. Então, no resistor, nós vamos ter uma característica chamada resistência elétrica, que o seu papel fundamental é dificultar a passagem de corrente elétrica. Claro, né, gurizada, que no nosso dia a dia a gente não deve levar tudo ao pé da letra, até porque tu vai ser o chatão da rodinha, né? Mas numa aula de física é necessário e importante que a gente use esses termos mais técnicos. Agora vamos prestar atenção no seguinte, ó, esse circuito elétrico aqui, a representação, ele está muito mais próximo de algo que a gente tem como uma representação real, mas uma representação esquemática, ou seja, um outro modelo para representar esse circuito seria esse formato aqui, ó. E aquele resistor ali, ele está fazendo o papel da lâmpada. Então,
Esse circuito, ele também pode ser escrito dessa maneira assim, ó. Ou seja, ele pode ser representado num outro formato, que seria esse aqui, onde eu troco aquele resistor ali que é assim, cheio de pontinha, por aquele círculo com um xizinho no meio. Galera, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de saber qual foi o primeiro contato de vocês com o circuito elétrico. É óbvio que vocês não vão me responder, né? Mas fiquem pensando nisso. Eu vou dizer agora para vocês qual foi o meu primeiro contato com o circuito elétrico simples. O meu primeiro contato com o circuito elétrico simples, ele foi bem cedo, eu acho. Foi mais ou menos ali por volta de uns 12 anos. Mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu ganhei um carrinho daqueles de polícia que funciona a pilha. Aí tu liga ali o botãozinho, aí o que acontece? O carrinho começa a andar para um lado para o outro, começa a acender luzinha, fazer barulho, etc. Depois de um determinado tempo, eu acabei enjoando do brinquedo e eu desmontei todo ele, e aí eu percebi, com esse carrinho aberto, que tinha ali um motorzinho, tinha uns fios, tinha umas lâmpadas de LED. Aí tirei tudo isso do carrinho, joguei o resto fora e olha o que eu fiz. No motor do carrinho tinha 2 fiozinhos presos a ele. Aí eu peguei um desses fiozinhos, peguei a pilha e num dos polos da pilha eu deixei um desses fios preso ali de tal forma que ela ficasse bem encostadinha no polo da pilha e o outro eu deixei livre. Aí o que eu fazia? Eu agarrava o motorzinho, pegava a pilha e o outro fio que estava solto, eu encostava no outro polo da pilha e eu verificava que o motorzinho ele começava a funcionar. Aí depois eu peguei a lâmpada de LED ali, porque ela também tinha 2 fiozinhos, né? Aí eu fazia a mesma coisa, deixava preso num dos polos da pilha, pegava ali, conectava o outro que estava solto, ou seja, eu usava ali meio que minha mão, né, como interruptor para fechar e abrir o circuito, e eu verificava que essa lâmpada acendia. Então, galera, meio que sem querer, assim, muito sem querer e sem eu saber na época, esse foi o meu primeiro contato com um circuito elétrico simples. Então, por isso que ali no comecinho da aula eu resolvi apresentar para vocês mais ou menos um modelinho de circuito elétrico simples. Claro que tinha 4 elementos, né? Tinha um elemento a mais ali, que foi o interruptor. Mas enfim, o meu primeiro contato foi esse, foi o circuito onde eu tive um motorzinho, tive os 2 fios ali e a pilha. E o outro ali, depois eu separei o carrinho, né? Eu tive os 2 fios, eu tive ali a fiação, né? Que seriam os fios condutores, tive a lâmpada de LED e também tive a pilha ali nesse caso, né? E esse foi o meu primeiro contato, assim, com esse circuito elétrico simples que eu estou dando aula para vocês agora. Então, galera, essa parte inicial da aula foi mais um resumo para a gente poder entender o circuito elétrico simples para que futuramente nós possamos entender circuitos elétricos mais complexos. Então, é importante a gente ter essa basezinha que a gente está construindo aqui, beleza? Agora, galera, nessa etapa da aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dos elementos que formam o circuito elétrico simples e vamos entender do que esse elemento é formado. Para esse caso, eu escolhi a lâmpada, que geralmente é um elemento bem comum, um dos receptores mais comuns para a gente fazer a montagem de um circuito elétrico simples. Então, nós temos aqui uma lâmpada incandescente e a primeira parte que a gente vai identificar desse elemento aqui seria o bulbo de vidro, né, que vai proteger a lâmpada, e depois a gente vai ver que dentro desse bulbo, além dos elementos que estão ali dentro, das outras componentes, vai ter um gás dentro desse bulbo aí. Essas linhas coloridas, elas já vão ser identificadas, tá? Agora o próximo componente seria o que? O filamento de tungstênio. Outra parte importante da nossa lâmpada é o fio de sustentação. Ele vai servir como base, como um apoio para segurar ali o filamento de tungstênio. Outra parte que é extremamente importante é o eletrodo. O papel dele vai ser conduzir corrente elétrica até o filamento de tungstênio. Depois nós temos o que eu chamo de suporte. Ele vai ser responsável ali, né, por manter firme o fio de sustentação e também os eletrodos. Claro que ele é responsável pelo funcionamento de outras coisas dentro da lâmpada. É nesse esquema que a gente chama de suporte, também que vai estar ali um fusível, tem outros elementos envolvidos ali, tá? Depois a gente tem o que a gente chama de esteme, que é uma pequena partezinha do suporte, que pelo que eu entendi ali, é meio que a base do fio de sustentação. Nós temos aqui o fusível, né, que ele vai ficar anexo ao suporte dessa lâmpada. Depois nós temos a rosca, ou o que a gente chama de base. Depois nós vamos ter o que nessa lâmpada? Nós vamos ter o isolamento da base. E perto do isolamento da base a gente tem o que a gente chama de solda ou base metálica. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui no meu roteiro. Não esquecer de falar como a lâmpada funciona. Tá, beleza. Tá, galera, então assim, ó, para essa lâmpada funcionar é necessário que se tenha um soquete anexo a uma instalação elétrica. Então tu vai pegar a tua lâmpada, vai rosquear no soquete e é preciso que aconteça 2 contatos. Da rosca com o soquete ali, quando tu vai girando,
e da solda da base com uma outra parte do soquete, que quando tu vai colocando a lâmpada, ela vai entrando, e conforme ela vai entrando, aquela solda ou base metálica vai encostar numa outra componente. Quando acontece esse contato, então, da rosca da base da lâmpada e da solda ou base metálica, tu vai lá, tu liga o interruptor e a lâmpada vai acender, se tudo estiver ok. E isso tudo funciona, galera, porque é o seguinte, ó, eu tenho ali o meu eletrodo e aí ele está conectado ali, ó, em vermelhinho na rosca da lâmpada, aí ele vai indo, chega lá no filamento, aí na outra extremidade ali, é o mesmo eletrodo, eu só coloquei de roxo para destacar, aquela outra parte ali, ela vai até lá a solda ou base metálica, então tu acaba tendo os dois contatos ali, né, da rosca com o soquete e da solda da base lá no finalzinho. Então, por isso que quando tem esses dois contatos bem estabelecidos ali, se a lâmpada for rosqueada certinha, ela vai funcionar. Depois nós temos aqui, por último, esse gás inerte. Eu deixei ele por último, porque na minha opinião eu achei o papel dele bem importante. Ele é responsável por não deixar ocorrer o desgaste do filamento. Esses gases geralmente vão ser os gases ali pertencentes ao grupo 18 da tabela periódica e normalmente são utilizados o criptônio ou o argônio. O gás inerte, então, pessoal, vai ser aquele gás que ele não vai reagir quimicamente com outras substâncias nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, na CNTP. Além de não serem reativos, esses gases inertes, eles também não provocam desequilíbrio químico, o que vai manter o bom funcionamento da lâmpada incandescente. Mas, professor, por que as lâmpadas incandescentes deixaram de ser comercializadas? São vários fatores, mas o principal é o alto consumo de energia dessa lâmpada e também pelo fato dela aquecer muito. O ponto de fusão dela é muito alto e em alguns casos pode acontecer incêndios dependendo da instalação elétrica. Então essa lâmpada ela foi substituída por vários fatores, mas o principal era o alto consumo de energia. Ela era muito ineficiente nesse caso. Bom, galera, eu acho que a gente já se aprofundou demais nessa parte da aula e agora vamos entender por que vai existir uma representação esquemática para poder representar um circuito real. Vamos fazer o seguinte, vamos partir do ponto que eu tenho um circuito elétrico desse tipo. Agora tu imagina ter que representar todo esse circuito fazendo o desenho, entendeu? Imagina, é muito difícil fazer isso. Um circuito real ele pode ser muito complexo. Então, devido a esse fato, nós usamos um diagrama esquemático. Como assim, professor? Que diagrama esquemático? Pode me explicar melhor? O diagrama esquemático ele é uma alternativa muito boa que nos ajuda a visualizar melhor um circuito elétrico, principalmente quando se trata de circuitos elétricos mais complexos. Essas ilustrações elas são extremamente úteis e facilitam muito na hora de fazer a descrição. Vocês lembram daquele circuito elétrico que eu mostrei agora há pouco? Aquele bem complexo? Esse mesmo circuito ele pode ser representado por um diagrama similar a esse daqui. Ou seja, claro que esse diagrama ele não corresponde a esse circuito, mas a ideia é essa, de eu ter algo extremamente complexo e eu poder apresentá-lo de uma forma mais simples para que outras pessoas possam visualizar. E existe uma convenção, galera, esses símbolos que a gente adota para os circuitos elétricos é uma coisa meio que geral, assim, em todos os países. Pode variar uma coisinha que outra, mas é uma maneira de, por exemplo, eu apresentar um circuito elétrico aqui no Brasil e sei lá, e do nada esse circuito elétrico uma pessoa lá do Japão teve acesso, ou dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente estabelece os elementos do circuito basicamente os mesmos, para que todos tenham acesso. Assim como a gente tem várias convenções na física, essa seria mais uma. Uma figura tridimensional ela acaba sendo muito difícil de representar, então a gente acaba recorrendo a figuras bidimensionais que vão ser representadas através de símbolos. E com esses diagramas bidimensionais fica bem mais fácil da gente estudar e poder entender um circuito elétrico. Agora, pessoal, vamos para a nossa última parte da aula, que seria o quê? Seria a aplicação para o caso de uma lanterna, né? Dentro do assunto de circuitos elétricos. Eu vou apresentar agora, primeiramente, aqui a apresentação do que seria tecnicamente uma lanterna, né? Só que a gente não vai falar dela agora ainda, eu quero esclarecer algumas coisinhas antes. Nós vimos que para um circuito elétrico funcionar, todas as partes em metal, ou seja, as partes metálicas, elas têm que estar em contato. Então, a primeira coisa a se fazer é verificar se nenhuma dessas partes metálicas está em contato com algum material isolante. Professor, eu não entendi, me explica de novo. Vamos supor que no meu circuito elétrico, nas extremidades dos fios, eu tenho o que a gente chama de jacarezinho. E esse jacarezinho, eu peguei e conectei ele na capa de um outro fio
que seria o quê? Um material isolante essa capa. É muito importante que vocês tenham assistido a aula que eu falei lá no início, que eu fiz sobre condutores e isolantes, para vocês poderem entender a linguagem que eu estou falando aqui. Tá, voltando para a aula, galera. Então, se eu não tomar esse cuidado, o meu circuito ele não vai funcionar. Dessa forma, a gente conclui que para o circuito funcionar, ele tem que estar fechado, né? Com todas as partes metálicas conectadas. A partir do momento que eu tenho ali meu jacarezinho conectado a uma parte isolante do meu esquema, do meu circuito, ele não vai funcionar, porque continua aberto, né? Então tem que cuidar muito bem essas conexões. A visão para o circuito elétrico de uma lanterna vai ser praticamente a mesma. Independente do número de pilhas, a estrutura vai ser a mesma. Geralmente essas lanternas que nós usamos aí de médio porte, elas são adaptadas para 2 ou 3 pilhas, tá? Aqui na nossa lanterninha ali, naquele projetinho, eu estou usando uma pilha só, mas é só para simplificar, tá? No caso de uma lanterna, ela vai ser formada por placas metálicas e numa das extremidades da lanterna vai estar a nossa lâmpada. Logo, na construção de um circuito para uma lanterna, nós vamos ter os seguintes elementos: pilhas, placas metálicas no lugar dos fios, lâmpada e o interruptor. Então, gurizada, na lanterna, o interruptor vai ser o responsável por abrir ou fechar o circuito. Observem a lanterna grandona, por favor. Eu sei que vocês já sabem como funciona, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele interruptor, vou colocar ele para frente e a lanterna ela vai ligar. Então é mais ou menos essa aqui a situação, ó. Antes eu tinha ali uma situação com o circuito fechado, aí eu coloquei o interruptor para frente e ele fechou o circuito, mas agora a gente vai entender como que funciona o fechamento desse circuito para a lanterna acender. Observem comigo ali aquele esquema onde eu tenho a lâmpada, a pilha e a mola. Então o nosso ponto de partida é, eu tenho a lâmpada que está em contato com a pilha, que está em contato com a mola, e tudo isso também está em contato com uma das partes metálicas. Na verdade, tudo isso está em contato com uma das partes da extremidade metálica. Vamos entender assim que fica melhor. Agora vem uma parte muito importante. Eu gostaria que vocês observassem aquele projetinho ali onde eu tenho a pilha, a lâmpada ali, tá? Olha como é que vai funcionar. Essa mãozinha ali está indicando que aquele esqueminha vermelho é o interruptor. A outra mão indica que o circuito está aberto, ou seja, a placa metálica ela não está encostando ali na parte da rosca da lâmpada, na base da lâmpada. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar e vou colocar aquele interruptor para frente e ele vai fazer com que a placa metálica encoste ali na base da lâmpada e aí eu vou acabar fechando o circuito e a lanterna vai ligar. E esse funcionamento é o mesmo para várias outras lanternas que são do tipo a pilha. Então aquela lanterna ali de baixo é a mesma coisa do que aquele projeto ali de cima. Essa é a estrutura para o funcionamento de uma lanterna. Vamos observar de novo, ó. Eu tenho aqui o interruptor, eu abri o circuito, ou seja, desliguei a lanterna. Agora, quando eu coloco ele para frente, ele faz com que a placa metálica encoste ali na base da lâmpada. A lâmpada vai acender, estabelecendo ali a conexão, ou seja, o fechamento do circuito, e a lanterna passa a funcionar. As partes metálicas da lâmpada ali, né, essas placas metálicas que vão contornando ela, elas são materiais condutores. E a rosca da lâmpada ali também é um material condutor. Então, quando o interruptor ele leva aquele pedacinho de placa para frente ali, metálica, para fechar o circuito, acaba tendo a conexão e a lâmpada acaba acendendo. Essa ideia de placa metálica é mais ou menos assim, ó. Imagina que essa régua é uma das placas metálicas. Então, o que que acontece? Eu coloco o interruptor para frente, aí imagina que o meu dedo aqui é a base da lâmpada, eu coloquei o interruptor para frente, a placa metálica encosta na base da lâmpada e a lanterna acende. É que a ideia da lanterna, os fios, é um pouquinho mais, eu acho que complicado, então a lanterna ela tem que ser mais robusta, tem que ser mais forte, e aí a ideia de placa metálica é melhor ali para o sistema ficar mais seguro, né, mais firme. Então, gurizada, no caso de uma lanterna, o interruptor vai ser o responsável por abrir ou fechar o meu circuito. E essas ideias, pessoal, são todas similares, ó, é aquele mesmo esquema, eu tenho a mãozinha ali, o interruptor, eu pego, aperto o interruptor, fecho o circuito, a lâmpada vai acender iluminando o ambiente. E essas ideias são todas similares. Bom, galera,
A aula termina por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para quem ficou com alguma dúvida sobre essa aula, pode escrever aí nos comentários ou escrever lá no Moodle, que eu vou atender com o maior prazer. E eu sugiro que vocês deem realmente uma olhada na aula sobre condutores e isolantes, que daí vocês vão ver que muita coisa nessa aula faz sentido. Galera, até a próxima aula, bom curso para vocês e muito obrigado aí por assistirem. Até mais!